conversar com você. E hoje sim, é mais um Marruá. Hoje eu vou trazer um que eu estou acompanhando, eu achei interessante ele, tô bem no começo dele, na verdade não tem tantos capítulos, mas já passaram de 100, o que me agrada. Uma dica de leitura para vocês, quando vocês quiserem acompanhar um Marruá novo, eu sei que eu tô trazendo um pouco de Isekai aqui para vocês, esse também é um Isekai, porém a história lá na frente fica um pouco bem mais interessante do que o convencional. E seria o retorno do cão de caça dos Bakersville. Seria essa traduzida. Eu acho que o nome dele tá aqui, The Revenge of Iron Blood Sword Hound. The Revenge of the Iron Blood Sword Hound, tipo, que seria esse em inglês. E conta a história de Vikir. Ele é um garoto que simplesmente, no começo da história, de todo Isekai que eu falo pra vocês, que muita gente tá cansada, eu vi gente comentando aqui nos outros posts que tá cansado desses Isekais, que sempre é a mesma coisa, e sim, galera, é um estilo que tende a tendência. Eu não falo que ele tá no auge, tá? Ele já teve no seu auge, hoje em dia tá saindo muita coisa, então começa a virar aquela mesmice de histórias no começo. Porém, existem alguns Isekais que com o tempo, eles vão ficando legais. Eles vão... Ei, somzinho do caramba. Eles vão ficando de certa forma mais interessantes com a história. Por isso que eu digo pra vocês, o Isekai só é chamado de Isekai porque mostra a história de um cara lá na frente que por algum motivo ele falece e renasce sendo bebê ou sendo criança em algum ponto da história dele, ou às vezes até mesmo como uma outra pessoa. Às vezes ele era homem e virou uma mulher na nova vida dele, ou um slime, como eu já trouxe aqui pra vocês. Mas nessa história interessante, conta a história de Vikir. Ele era um cão de caça de uma família renomada. Existe um mundo onde a hierarquia estão entre algumas famílias distintas de guerreiros que cada um tem sua respectiva habilidade. A dele era de espadachim e ele era um assassino. Tudo bem até essa parte. Porém, ele foi traído e foi executado. Ele foi condenado por um crime lá e diz que ele era inocente e ele perde a vida dele para uma guilhotina. Na hora que ele falece, do nada ele aparece um bebezinho dentro de um berçário. E ele tá de novo no corpo dele. Só que ele com todas as memórias dele. É mais ou menos como The Beginning of the End no começo, tá? Mas é um pouco diferente nessa parte. Até aí é igual, mas aí nós percebemos que a história vai ter um avanço legal. Tem pessoas que dizem que é muito legal a história. Tem momentos tristes, tem momentos que eles acham que ficou meio colegial, meio infantil demais. Mas eu entendo tudo isso. Quando se torna uma história imprevisível, que eu vou deixar mais pra frente falar pra vocês, eu acho mais legal, o plot twist é mais bem-vindo e bem válido. Por que essa história me prendeu? Porque você tem um garoto que ele sabe o que ele precisa fazer, e a motivação dele, como a da maioria, é se vingar do que foi feito com ele, de injustiças. Porém, a injustiça que ele achava que aconteceu com ele nessa história, o Vikir descobre lá na frente que na verdade a pessoa que mandou executar ele não era malvada. Não era uma pessoa que usou ele a vida inteira. Ele estava sendo motivado e direcionado desta forma, como um cavalo, para enxergar uma coisa só através de inimigos muito poderosos desse mundo que estão arquitetando a Era da Calamidade. Neste exato momento desse mundo aí, nós vivemos num momento em que ele vai ser treinado desde pequeno, ele vai se destacar mais que a maioria por causa desse conhecimento do passado, é óbvio, mas porém ele também vai ganhar de certa forma uma mão de noivado de uma outra família chamada família Mong, que são uma família de guerreiros muito poderosos com a magia, né? Precisamente a da garota é a Camus, o nome dela, ela usa a magia das chamas, é muito legal, mas chamas e poder de ferro, vai. E ele é um garoto que vai se aprimorando na esgrima, cada vez mais forte, usando habilidades incríveis. Tudo bem até aí. Só que existe um ponto em que lá na frente ele vai descobrir que o que aconteceu no passado dele foi meio arquitetado por um monstro, uma criatura nefasta e demoníaca, que colocou toda a culpa dos crimes dessa criatura nele. Então ele descobre isso e fala, meu Deus, a visão que ele tinha e o alvo que ele tinha para resolver os problemas dele se vingar estava direcionada para a pessoa errada. No caso seria Hugo, o líder da família Bakersville, que é onde ele reside, né? Então ele é crescido, ele é treinado, ele ganha habilidades incríveis, ele se mostra habilidoso, porém ele se segura um pouco para não se destacar demais para esse tal Hugo, porque ele tá planejando acabar com a vida desse Hugo. Ele acha que o cara ferrou com a vida dele e a motivação dele é só essa. Aí ele conhece essa garota Camus, ele não se apaixona por ela, por esse princípio. Ele simplesmente diz que vai aceitar esse noivado pela decisão de duas famílias muito grandes e que ele só vai fazer se for ordenado. A garota aparentemente mostra afeição por ele. Pelo fato deles terem lutado e ela ficou toda machucada por um ataque lá numa situação de uma justa de magia e habilidades. E ela ficou quase nua com as roupas dela cortadas, ela tinha acho que 12, 13 anos. E ele foi e cobriu ela com a blusa dele, como um verdadeiro cavaleiro, um gentleman faz. E ela ganhou essa afinidade por ele. Tá tudo bem até aí a história, galera? Beleza. Eu não quero contar muito pra dar spoiler, entendeu? Eu também tô vendo ainda, não tô lá na frente. Beleza, até aí.
O que faz diferente a mais de um Isekai comum como todos? Eu digo pra vocês que esse começo de o cara vai de arrasta pra cima e volta na outra vida, realmente enche o saco. Mas a cereja do bolo é depois do que acontece na história. E eu já li alguns Isekais e ouvi audiobooks de Isekais e realmente tem muitos que são muito chatos, massivos. Vocês talvez vão ficar chocados, mas o Solo Leveling, que está sendo aclamado atualmente, que tem uma animação incrível, fenomenal, eu digo pra vocês, é inegável isso, pela quantidade de investimento, tá? O mangá estourou? Estourou. Porém, eu lá na frente dropei. Eu cansei de ver o cara extremamente hiper mega overpower. Essa que eu voltando agora falando pra vocês, que é o retorno do cão de caça dos Bakersville, que conta a história de Vikir Van Bakersville. Ele é um garoto que ele é forte, sim. Ele tem conhecimento do passado? Tem, porém ele precisa conquistar essas habilidades. Tudo bem que tem momentos que você fala, puta, o cara tá forte, ele é forte. Mas existem momentos que ele dependeu de outras pessoas e amizades que ele conquista, que ele não tinha na vida passada dele, pra ter um bom desenvolvimento. Exatamente com um ponto em que ele vai entra numa floresta para tentar ajudar a garota que estava prometida para ele, que foi sequestrada por um ataque de bárbaros. E eles vão lá ajudar, conseguem resgatar ele. E existe uma garota ali que tem interesse nele, que é uma bárbara. Essa garota bárbara, ela na verdade era filha de uma das princesas desse grupo. E ele, quando estava numa cidade como cônsul, ele estava cuidando de uma cidade para a família Bakersville, né? É quase como se fosse mafioso, tá, galera? A vibe das famílias. Ele fez a cidade prosperar, desmantelou várias coisas dentro da organização da própria família Bakersville que eram criminosas, que eram corruptas, que tinha suborno, tinha tudo que você imaginar de ruim, até mesmo tráfico de escravos. E ele foi e desmantelou isso e salva essa garota selvagem. Em vez de ele deixar ela presa, não, ela vai lá, ele vai lá, liberta ela, ela olha pra ele, some e volta na vida dele nesse ataque. Ela vê, reconhece ele e decide que vai capturar ele. Que bela troca de gentilezas, né? Ele até menciona no próprio capítulo, né? Falando que, nossa, obrigado pela consideração, eu te soltei, você tá querendo atacar a gente assim, mas é natural deles atacar o povo dos Bakersville ou a família Mong, porque meio que existe uma disputa territorial ali, entendeu? É mais ou menos como existe hoje em dia em terras indígenas e pessoas que exploram minério, exploram diamante no Brasil, por exemplo, lá na Amazônia, tá? Que talvez vocês não saibam disso, porque vocês só leem mangá e não estudam história. Mas enfim, não estou acusando ninguém, calma, calma, meus amigos. Mas enfim, beleza até essa parte. Aí nisso, ele acaba tendo que lutar contra uma criatura poderosa e depois... Pera aí! Lutar com uma criatura poderosa. E nesse embate, ele salva a garota, pede pra ela fugir num grande sacrifício de tentar derrotar essa criatura ingenuamente. E ele fica meio que desnorteado. A mamãe chegou, filha, vai lá abrir pra ela. A minha esposa chegou do trabalho. Vai lá que eu tô gravando, filha. Aí beleza. Nessa parte... Pera aí, galera. Na live, gente, não pode aparecer criança, entendeu? Pode cair. Enfim, nessa parte, o que acontece? Ele simplesmente fica desnorteado na luta, ele perde pra essa criatura, digamos assim, e ele acorda numa aldeia de bárbaros e tá com um negócio preso no pescoço dele. Bom, enfim, ele conhece os bárbaros, conhece a vida e a rotina deles e vê o ponto de vista dos bárbaros, das famílias bárbaras, com relação às famílias em que ele cresceu e que ele odiou, né? Na verdade, a ideia dele é destruir toda a família que ele cresceu, por causa do que aconteceu no passado dele. Então, lá na frente da história, ele vai perceber que o mundo não é preto nem branco, ele é cinza. Eu acho que nosso mundo, de certa forma, é assim também. Existem coisas que a gente pensa pela criação que nós tivemos. E com o tempo que a gente conhece as pessoas, você vê que é um pouco diferente a história, né? Mas me deixa aí, pessoal. Deixe nos comentários se você gosta de Isekai ou se você gosta dos shonens clássicos. O que é shonen, Joemir? Shonen é anime igual Dragon Ball Z, igual Yu Hakusho, entendeu? É pancadaria, luta. É isso que é shonen, de certa forma. Tem uns shonen mais profundos, existem aqueles mais diferenciados, entendeu? Existem animes mais filosóficos, como Attack on Titan, entendeu? É desse estilo de coisa. O Isekai veio pra ficar? Veio, mas até quando? Vai ficar um bom tempo aí, tá? Chove direto eu vendo gente comentando pra mim, vê esse mangá, traz isso aqui pro canal, talvez eu traga, mas tem muita coisa pra eu estar vendo e comentando, entendeu? É mais ou menos, esses Isekais é como se fossem aqueles reboots grandes que tem no universo da Marvel ou na DC Comics, que existe um grande evento que vai acontecer agora nos cinemas da Marvel,
que vai ter esse Vingadores Doomsday e depois Vingadores Guerras Secretas. Eles vão fazer um reboot, pegar, tirar os heróis antigos, eu acho, tá? E depois vai trazer pessoas novas, heróis novos para os próximos levas de filmes da grande produção da Marvel, entendeu? E da Disney. Eu não boto fé não, tá? Mas enfim, isso é um assunto para outro vídeo aqui, é o Isekai. Deixa nos comentários se vocês gostam de Vikir, se vocês conhecem esse retorno do Cão de Caça dos Bakersville e quer que eu traga mais deles ou quer que eu traga, semanalmente tá saindo. Aí fica a seu critério, deixe nos comentários. Tem algumas pessoas no canal inscritas, obrigado, para brigar todos vocês, não vou lembrar o nome de todos, que estão deixando, poderia trazer tal coisa aqui no canal. Eu estou pensando em trazer, só estou tendo que dar um tempo. Porque como eu estou trazendo o Tower of God de novo e The Beginning After the End, eu preciso estar focado na história para estar trazendo para vocês o cru certinho e coisas de curiosidades que eu tenho trazido. Por isso que eu não tenho dado tanto tempo. E outra, para mim talvez seja mais fácil eu começar a trazer um pouco mais de live para vocês, que eu sei que vocês estão carentes de vídeo aqui do canal, porque eu ainda estou me recuperando do transplante que eu fiz nesse olho, tá? Para quem não sabe, é novo no canal, eu fiz um transplante de córnea em janeiro. Ainda estou em recuperação, por mais que eu estou bem, não parece que nem tem detalhes assim no olho, né? É o olho de outra pessoa, é um Sharingan novo, mas eu tenho que ter uns cuidados, entendeu? Por isso que eu não estou editando tanto vídeo. E talvez alguém tenha percebido que eu fazia muita edição nos meus vídeos e agora estou fazendo um pouco menos de edição, tá? Para privar e não forçar muito as vistas. Então é um passo a passo, tá? Viver de YouTube, tentar viver de YouTube e produzir vídeo para vocês não é fácil, porém tem que ser constante. Na atual situação que eu tô, até a iluminação do ambiente pode me atrapalhar. Por isso tem vídeos antigos que eu usava óculos escuros, beleza? Deixa nos comentários se você gosta de Isekai, se você gosta de shonen ou se você gosta de mangás ou manhwas de coisas diferentes, pra eu estar conversando com vocês aqui nos comentários ou na parte da comunidade, beleza? Tamo junto, pessoal, até depois do fim. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês são demais.